Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Segurança em Áudio. Que legal ter você por aqui. Hoje nosso papo é sobre uma norma, assim, essencial para quem está na área de segurança do trabalho, a NR9. Aquela que trata da avaliação e controle das exposições ocupacionais, sabe? Agentes físicos, químicos, biológicos. Isso aí. E para a gente não se perder hoje, o foco vai ser bem específico. Vamos mergulhar em dois anexos super importantes. O anexo 1, de vibração, e o anexo 3, que fala de calor. Exato. A gente vai usar os textos oficiais mesmo como base, e o objetivo, né, é dar aquela resumida clara, didática, pensando em quem está estudando graduação, pós, concurso, ou até quem já está na prática e quer revisar. Tentar conectar a teoria com o dia a dia. Perfeito. É importante começar lembrando que a NR9 ela não está ali para dizer se o trabalho dá direito adicional de insalubridade ou periculosidade. Isso é coisa da NR15 e da NR16. Ah, boa distinção inicial. Pois é, a NR9, a pegada dela é outra. É totalmente focada na prevenção. Ela mostra como a gente tem que avaliar aqueles riscos que foram identificados lá no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos da NR1. Uhum. Para quê? Para a gente conseguir definir e botar para rodar as medidas de controle que realmente funcionam. É uma visão mais proativa, né? Para proteger a saúde do pessoal. Faz todo sentido. Então, o coração da NR09 é dar o caminho das pedras para essa avaliação dos riscos e, com isso, alimentar o PGR com ações de prevenção. E ela vale para qualquer lugar que tenha esses agentes, certo? Sim, onde houver exposição, ela se aplica. Mas, claro, a norma diz que o nível de detalhe e a profundidade das medidas vai depender da situação, das características da exposição, da necessidade de controle. Não é um tamanho único para todo mundo. Entendi. E como começa esse processo? Pela identificação. Exatamente. O primeiro passo é a identificação das exposições. E a norma pede um olhar bem atento aqui. Tem que descrever a atividade, identificar qual é o agente, sei lá, um produto químico específico, o nível de ruído, a vibração de uma máquina e como o trabalhador se expõe. É por inalação, contato com a pele, o corpo todo sente. Certo. E mais, que problemas de saúde isso pode causar? O que influencia a exposição? Já tem alguma medida de controle funcionando? E ponto crucial, quem são as pessoas expostas? Quais grupos? Pode dar um exemplo prático disso, para ficar mais claro? Claro. Pensa numa marcenaria. O marceneiro usa uma lixadeira orbital. Agente. Vibração nas mãos e braços e também poeira de madeira, que é um agente químico, né? Sim. Como ele se expõe, segurando a ferramenta, respirando a poeira, danos possíveis. Lesões vasculares ou nervosas nas mãos pela vibração, problemas respiratórios pela poeira. Já existe controle. Ah, talvez ele use uma máscara PFF2 e a oficina tem um sistema de exaustão. Quem usa a lixadeira? Só ele ou outros também? É esse tipo de mapeamento. Show. Ficou bem mais palpável agora. É como montar o cenário completo antes de agir. E depois dessa identificação detalhada, como a NR9 guia a avaliação? Então, aí vem a avaliação. Primeiro, a norma fala em uma análise preliminar. A ideia é pegar essas informações da identificação, mais outros dados que já existam, e fazer uma primeira leitura do risco. Tipo uma triagem. Exato, essa análise pode dizer, opa, aqui o risco é claro, precisa agir já. Ou talvez, parece controlado, talvez não precise de mais nada por hora. Ou, o que acontece bastante, olha, precisamos investigar melhor com uma avaliação mais a fundo, que pode ser qualitativa ou então quantitativa. E essa quantitativa com medições, quando ela é realmente necessária? Para que serve? A avaliação quantitativa, ela entra em jogo principalmente para a gente ter certeza que os controles que já existem estão funcionando bem, ou para medir o nível real de exposição dos trabalhadores, dos grupos, e também, claro, para dar dados concretos que ajudem a escolher as melhores medidas de prevenção, dimensionar essas medidas. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental e a norma bate muito na tecla. A avaliação tem que ser representativa da exposição ocupacional. Representativa. Isso quer dizer o que na prática? Não basta medir um dia qualquer. Isso.
Não adianta medir só naquele dia que está tudo calmo ou só por 5 minutinhos. A avaliação tem que capturar a realidade do trabalho. A variabilidade, sabe? Os picos de exposição que podem acontecer em tarefas específicas ou em dias mais puxados. Entendi. A média pode enganar, né? Pode, e muito. A avaliação precisa considerar como o trabalho é organizado, quanto tempo dura cada tarefa, as condições do ambiente, que podem mudar, e os resultados dessas medições, claro, têm que ser documentados direitinho e ir lá para o inventário de riscos do PGR. Perfeito. A medição tem que ser um filme da realidade, não só uma foto bonita. E com base nisso tudo, vem as medidas de prevenção e controle. A NR09 geral dá a direção, mas os detalhes para cada agente ficam nos anexos, como os que a gente vai ver. Correto. A norma-mãe, digamos assim, estabelece que as medidas têm que ser adotadas para eliminar ou reduzir a exposição a níveis seguros. E sempre seguindo aquela hierarquia de controle da NR01, né? Primeiro tentar eliminar, substituir, depois controles de engenharia, administrativos e, por último, o EPI. Certo, a hierarquia é chave. E essas medidas definidas vão para o plano de ação do PGR. E tem as disposições transitórias, que são interessantes. Enquanto não tem anexo para tudo, para muitos químicos, por exemplo, a NR9 manda usar os limites da NR15 como referência. E ela traz um conceito super importante: o nível de ação. Nível de ação, me explica melhor o que é isso. Pensa no nível de ação como um sinal amarelo no semáforo. Para químicos, geralmente é metade do limite de tolerância da NR15. Para ruído, é metade da dose. A lógica é: não espera o sinal ficar vermelho, que é o limite de exposição, para começar a agir. Quando a exposição chega no nível de ação, já é um aviso. Olha, o controle pode não estar 100%, vamos ficar de olho. Aí já entram ações preventivas, sistemáticas, monitorar mais de perto, fazer controle médico específico, tudo para garantir que o limite não seja ultrapassado. É um gatilho para agir antes do problema estourar, sabe? E se não tiver limite na NR15 para algum agente, a gente busca referência na CGIH, que é uma entidade internacional. Excelente explicação. O sinal amarelo ficou perfeito para entender. Essa base da NR9 é mesmo o alicerce. Agora sim, vamos focar num agente físico bem comum, a vibração. Tá lá no anexo 1. Ótimo. O anexo 1, então, ele cuida especificamente das vibrações em mãos e braços, a VMB. Pensa em quem usa martelete, lixadeira, e das vibrações de corpo inteiro, VCI, tipo motorista de ônibus, operador de trator. O objetivo é o mesmo da NR9 geral, mas aplicado à vibração. Dá os critérios para avaliar e subsidiar as medidas de prevenção no PGR. E quais são as primeiras orientações que esse anexo de vibração traz? Bom, ele reforça que a empresa tem que se virar para eliminar ou reduzir o risco e traz um ponto legal. Na hora de analisar o risco de vibração, não dá para olhar só para a máquina. Tem que ver também o esforço físico que o trabalhador faz, a postura que ele adota, porque isso pode piorar o efeito da vibração no corpo. Ah, interessante essa conexão. É sim. E outra coisa, manutenção. Manutenção preventiva e corretiva de máquinas, de veículos, um equipamento todo desregulado, com peça gasta, vibra muito mais, aumenta o risco lá em cima. Tem até uma exigência para os fabricantes. Se a ferramenta manual vibrar acima de 2,5 metros por segundo ao quadrado, essa informação tem que estar no manual dela. Faz sentido. A máquina tem que estar em ordem. E como começa a avaliação da vibração na prática, segundo o anexo? Mesma lógica da análise preliminar. E isso, começa com a avaliação preliminar da exposição. Aí tem que olhar o ambiente, as máquinas, pegar a informação do fabricante, ver o estado de conservação, inclusive do banco do veículo, por exemplo, se tem amortecimento, como é o piso por onde o veículo anda, para ver se isso é crucial, quanto tempo o cara fica exposto, se tem frio junto, que piora a VMB, as posturas, ver se já tem medição antiga, e até ouvir o que os trabalhadores dizem, as queixas, olhar o histórico de saúde, é um pente fino.
Se com tudo isso ainda não der para ter certeza do risco, aí sim parte para avaliação quantitativa. Entendi. E essa avaliação quantitativa para a vibração, como é que ela funciona? Quais são os números, os limites que a gente tem que ficar de olho? A quantitativa tem que seguir as NOHs, as normas de higiene ocupacional da Fundacentro. São as nossas referências técnicas aqui no Brasil. Para VMB, mãos e braços, o parâmetro principal é a AREM, que é a aceleração resultante de exposição normalizada. Ela meio que dá a intensidade média da vibração nas mãos e braços, ajustada para um dia de 8 horas. Ok, AREM para VMB. E tem nível de ação e limite. Tem sim. O nível de ação, o sinal amarelo, lembra? Para VMB é quando a AREM chega em 2,5 ms ao quadrado. Bateu aí, já tem que ter medida preventiva obrigatória. O limite de exposição, o sinal vermelho, é uma AREM de 5 ms ao quadrado. Passou disso, a exposição está demais, precisa de medida corretiva para ontem. E para VCI, corpo inteiro, é parecido? Para VCI é um pouquinho mais complexo. A gente usa 2 parâmetros. O AREM, também, só que para o corpo todo, e o VDVR, que é o valor da dose de vibração resultante. O VDVR pega mais os picos de vibração, o impacto acumulado. O nível de ação para VCI acende se a AREM for 0,5 metros ao segundo ao quadrado, ou se o VDVR for 9,1 metros ao segundo a 1,75. Bater um desses dois, ação preventiva. O limite de exposição é ultrapassado se a AREM for 1,1 metros ao segundo ao quadrado ou o VDVR chegar em 21,0 metros ao segundo a 1,75. Aí é ação corretiva. E é super importante, tem que avaliar os dois, AREM e VDVR, para entender bem a exposição a VCI. Certo, então para VCI, basta um dos dois indicadores chegar no valor para disparar a ação. E essas ações, preventivas ou corretivas, elas são obrigatórias mesmo se o trabalhador usar luva antivibração ou um banco especial? Exatamente. A norma não deixa dúvida. Atingir o nível de ação ou limite de exposição tem que agir, independente de ter EPI ou não. E as ações seguem a hierarquia da NR1. Tenta eliminar, depois controlar na fonte engenharia, depois medidas administrativas e só no fim da linha o EPI. O EPI ajuda, mas não tira a responsabilidade de resolver o problema na origem. Ponto crucial esse. E que tipo de medidas a gente pode pensar para vibração na prática? Como preventivas, quando atinge o nível de ação, tem que fazer avaliação periódica para ver se não está piorando, orientar os trabalhadores sobre os riscos, como usar a ferramenta do jeito certo para vibrar menos, e isso eu acho muito legal sobre o direito, e a importância de avisar se perceber que a máquina está vibrando estranho, dar voz para o trabalhador. Com certeza. Além disso, vigilância da saúde específica e procurar jeitos diferentes de fazer o trabalho, menos agressivos. E se passar do limite, as corretivas. Aí, seguindo a hierarquia, né? Para VMB, pode ser mudar o processo, trocar a ferramenta por uma mais moderna, que vibre menos, arrumar o posto de trabalho, mudar a rotina para não ficar tanto tempo seguido usando a ferramenta, ajustar a velocidade dela. Para VCI, pode ser melhorar o piso, usar veículo com suspensão melhor, botar um banco antivibratório adequado, limitar a velocidade, diminuir o tempo de exposição ou intercalar com outras tarefas sem vibração. Entender essa lógica da NR9 para vibração, com níveis de ação, limites, tipos de medida, é realmente a base para quem estuda ou atua na área, né? Aliás, pessoal, se esse bate-papo está clareando as ideias sobre a NR9, que tal deixar uma curtida aí, ou compartilhar? Ajuda a gente a levar essa informação para mais gente que se interessa por segurança do trabalho. Bom, entendemos a vibração. Vamos agora para outro agente físico que dá muita dor de cabeça. O calor. Tá lá no anexo 3. Vamos lá, mulher. Chegamos no anexo 3, sobre calor. A lógica geral, como você disse, é parecida. Avaliar a exposição e guiar as medidas de prevenção no PGR. Mas, claro, com as particularidades do calor. Imagino. Qual a primeira coisa que o anexo de calor destaca? A responsabilidade da empresa de tomar medidas para que o calor não ferre a saúde do trabalhador. E isso passa muito, mas muito mesmo, por informação e orientação.
O trabalhador precisa saber quais são os fatores de risco. Não é só o sol. Pode ser um forno, pode ser o próprio esforço físico intenso. Precisa conhecer os problemas que o calor causa. Cãibra, exaustão, até insolação, que é grave. Saber reconhecer os sinais e sintomas em si mesmo e nos colegas. E a importância de avisar na hora se não estiver se sentindo bem. Conhecer as medidas de prevenção, como é o ambiente de trabalho dele em relação ao calor e o que fazer numa emergência. Em alguns casos, precisa até de treinamento anual específico. Essa parte da orientação parece ainda mais vital no calor, né? Pelos riscos que podem ser bem rápidos. E a avaliação preliminar do calor, como funciona? É bem completa também. Tem que identificar as fontes de calor, sol, máquina, forno, ver como esse calor chega no trabalhador, quantas pessoas estão expostas, como são as atividades, quanto tempo ficam em cada condição de calor. Precisa levantar dados de saúde do pessoal, buscar na literatura o que se sabe sobre os danos do calor, ver o que já existe de controle, analisar o ambiente, temperatura do ar, umidade, vento, calor que vem das superfícies quentes. E um ponto-chave já nessa fase preliminar, estimar a taxa metabólica. Taxa metabólica, de novo ela, é o quanto o corpo gasta de energia na tarefa, certo? Porque isso é tão central para o calor. Exatamente. A taxa metabólica mostra o calor que o nosso próprio corpo gera quando a gente trabalha. Quanto mais pesado o esforço físico, mais calor a gente produz internamente. E esse calor de dentro se soma com o calor que vem de fora, do ambiente. Aí o risco de dar ruim, de ter uma sobrecarga térmica, aumenta muito. Por isso, estimar essa taxa desde o começo é fundamental. Entendi. O corpo também esquenta. E muito. Se essa análise preliminar, juntando tudo isso, não for suficiente para cravar o risco, aí a gente vai para a avaliação quantitativa. E essa quantitativa do calor, qual a metodologia? Segue a NHO06 da Fundacentro. O principal indicador que a gente usa para medir a sobrecarga térmica no ambiente é o IBUTG, Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. É um nome comprido, né? Bastante. IBUTG. Mas ele é esperto. Ele combina num índice só o efeito da temperatura do ar, da umidade, da velocidade do vento e do calor que irradia das fontes quentes. A NRO06 explica direitinho como usar os aparelhos termômetro de globo, de bulbo úmido, de bulbo seco e como calcular esse IBUTG para cada situação, dentro de um galpão, no sol, com ou sem carga solar. E claro, junto com o IBUTG medido, a gente precisa saber a taxa metabólica da atividade que o trabalhador está fazendo de verdade. O anexo da NR09 tem um quadro, o quadro 3, com exemplos. Tipo, o trabalho leve sentado gasta uns 126 watts. Já um trabalho pesado com braços e pernas pode passar de 600 watts. Nossa, que diferença. Enorme. Se a atividade do trabalhador não está lá no quadro, a gente procura mais parecida ou usa outra referência técnica, mas tem que justificar a escolha. E para quem trabalha do lado de fora, sem fonte artificial de calor, tem até uma ferramenta online da Fundacentro que pode ajudar a estimar o IBTG, vale dar uma olhada se está disponível. Legal essa ferramenta. E com o IBTG na mão e a taxa metabólica estimada, como a gente sabe se está ok ou se precisa agir? Tem os níveis e limites também? Tem sim. O anexo 3 tem 2 quadros essenciais. O quadro 1 define os níveis de ação. Ele cruza o IBTG médio com a taxa metabólica. Se essa combinação passar do nível de ação, já temos que implementar medidas preventivas. E quais seriam essas medidas preventivas para o calor? Principalmente, garantir água fresca fácil para todo mundo e incentivar o pessoal a beber água toda hora, mesmo sem sede. Se o trabalho for muito pesado, taxa metabólica maior que 414 watts, tentar jogar ele para os horários mais frescos do dia. E se for ambiente fechado ou com fonte artificial de calor, tem que dar roupa adequada que ajude o corpo a transpirar e perder calor. Ok, isso é preventivo. E se a coisa esquentar mais ainda? Aí entra o quadro 2, que são os limites de exposição. Eles também cruzam o IBTG e taxa metabólica, mas são mais rigorosos que os níveis de ação. Se esses limites forem ultrapassados, aí a situação exige medidas corretivas para já. O objetivo é baixar a exposição para ficar abaixo do limite. E que tipo de medida corretiva pode ser usada para o calor?
As gerais são adaptar o jeito de fazer o trabalho para diminuir a exposição, revezar tarefas entre ambientes quentes e mais frescos e garantir um lugar com ar-condicionado pelo menos mais fresco para a galera fazer pausa, se recuperar, principalmente para quem trabalha no sol. Agora, para ambiente fechado ou com fonte artificial, tem mais opção. Adaptar o local de trabalho, tentar diminuir a temperatura da fonte de calor ou isolar ela, usar barreiras para bloquear o calor que irradia, melhorar a ventilação ou até climatizar o ambiente para controlar a temperatura e a umidade. Entendi. E tem mais alguma conexão importante aí? Tem sim, uma conexão muito importante com o PCMSO, o Programa de Controle Médico da NR07. O anexo de calor fala que quando os limites são ultrapassados e tem risco de sobrecarga térmica porque as medidas de controle não foram tomadas ou não foram suficientes, o PCMSO tem que prever exames médicos específicos e monitoramento fisiológico para pegar logo no início qualquer efeito do calor na saúde do trabalhador. Ah, então a avaliação do ambiente conversa direto com a saúde ocupacional. Faz todo sentido. O anexo fala de aclimatização também, né? Fala sim, a aclimatização é o corpo se acostumando com o calor, né? Ela tem que ser considerada sempre que a exposição estiver acima do nível de ação. E o plano de como fazer essa aclimatização, tipo ir aumentando o tempo no calor aos poucos, tem que estar descrito lá no PCMSO, seguindo a NHO 06 ou outra referência. Não dá para jogar alguém de repente no calorão sem preparo. Certo, tem que ter um processo. E por último, mas super importante, a empresa tem que ter procedimento de emergência específico para calor. Definir quem faz o quê, como chamar socorro rápido e garantir que todo mundo saiba como agir se alguém passar mal por causa do calor. Ufa, é bastante coisa, mas tudo se encaixa. Então, recapitulando rapidinho. A NR09 é a nossa bússola para identificar, avaliar e controlar os riscos físicos, químicos e biológicos, sempre ligado ao PGR. Vimos como isso funciona para vibração com o VMB e VCI, os parâmetros IREN e VDVR, e como os níveis de ação, o alerta, e os limites de exposição, a barreira, definem as medidas preventivas e corretivas. E para o calor, o foco é no IBITU-G junto com a taxa metabólica. De novo, níveis de ação, quadro 1, e limites de exposição, quadro 2, guiando as ações preventivas, água, horário, e corretivas, melhorar ambiente, barreiras, pausas, sem esquecer da aclimatação, da ligação com PCMSO e dos procedimentos de emergência. É isso? Exatamente. Acho que o grande recado é essa abordagem organizada, sistemática. Identificar, avaliar com critérios usando as NHOs sendo representativo. Controlar com ações concretas, seguindo a hierarquia. A NR09 pede esse ciclo, essa proatividade. Não é só fazer medição para ter papel, é usar a informação técnica para tomar decisão e proteger a saúde do pessoal de verdade. Perfeito. Esperamos que essa nossa conversa sobre a NR9, focando em vibração e calor, tenha sido útil, que tenha ajudado a entender melhor esses pontos, seja para estudar ou para aplicar no trabalho. Se você curtiu e quer continuar por dentro das discussões sobre segurança do trabalho, segue a gente aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção e pela companhia hoje. E para a gente fechar, fica uma provocação. Como será que a tecnologia, esses sensores que a gente veste hoje, que medem tudo em tempo real, ou análise de um monte de dados, o tal do Big Data, como será que isso pode mudar a avaliação da exposição lá no frente? Será que a gente vai conseguir algo ainda mais individual, mais dinâmico, mais preciso do que as NHOs que a gente usa hoje? Fica aí para a gente pensar no futuro da higiene ocupacional.